Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel, eu trabalho na Electro, né? Eu trabalho lá faz 10 anos já e eu trabalhei durante 4 anos com o sistema SCADA. Atualmente eu estou trabalhando com sistemas de segurança da informação, né? E a Karina, ela é responsável pelo sistema SCADA, né? Fazem 4 anos, né, Karina? Não, 3 anos que ela trabalha. Então a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de indicadores de performance operacional na Electro, né? É, mais especificamente sobre o IPM, que é uma ferramenta da Ellipse. Aqui é um pouquinho da visão, né, da empresa, ser a distribuidora de energia elétrica mais admirada do país. A gente conseguiu essa visão aí. A Electro ela foi pela Brad, né, considerada satisfação dos clientes a mais admirada. A gente também tem, atualmente, ganhou por 2 vezes o Great Place to Work, né, a segunda como a melhor empresa para se trabalhar. E a nossa missão, né, distribuir energia elétrica com segurança e qualidade para o desenvolvimento e o bem-estar das comunidades atendidas, gerando crescente valor para os clientes, colaboradores e acionistas. E aqui estão os valores da Electro, né, que em primeiro lugar vem segurança, respeito, integridade, comunicação e excelência. Aqui é um pouquinho do histórico, né, desde a privatização até o momento atual. Então, em 98, né, a gente teve a criação da Electro, a partir da divisão da CESP, né. Em 98, ela foi privatizada, né, pela Prisma Energy. Na verdade, é Enron. Em 2004, a gente foi transferido para um outro grupo americano, né, chamado Prisma Energy. Em 2005, tá, a gente concluiu a reestruturação da divisão, né? E em 2006, passamos para um outro grupo, que é o AI, até que finalmente a gente foi comprado por uma empresa espanhola, que é do setor elétrico, a maior empresa do setor elétrico na Espanha, que é a Iberdrola, né? Então, aqui é uma visão geral da Electro. Nós somos a 8ª maior distribuidora brasileira. No estado de São Paulo, é a 3ª maior distribuidora. A gente atende aí 228 municípios, né? São 223 em São Paulo e 5 no Mato Grosso do Sul. A nossa população atendida, né, é de 6 milhões. O contrato de concessão da Electro, ela vai até 2028. E a nossa cobertura é de 120 mil quilômetros. São 2,4 milhões de clientes, né? Um total de 2.435 GB de energia distribuída. E aí a gente tem aqui, né, por volta de 3.700 colaboradores e mais 1.400 terceiros. Como a gente pode ver, a distribuição da Electro, a gente costuma até brincar que a gente ficou com a parte do bolo sem recheio, né? Foi a parte que ninguém queria, né? Como vocês podem observar, aqui todos os cantos aqui do estado de São Paulo. Então nós temos aqui a parte de cima, a parte do litoral, um pouco no centro e 5 cidades ali no Mato Grosso do Sul. Então aqui assim, uma curiosidade é que a Electro, a sede dela fica em Campinas, que ela é atendida pela CPFL. Foi mais por questões de logística, que você está ali no meio do caminho para todas as áreas de concessão. Tá. Bom, a área de atuação nossa, como eu falei, ela é bem descentralizada, né? A gente tem são divididas em 4 regiões. Então a gente tem a região oeste, né? Que lá a gente tem o consumo 14% é agropecuária, expansão de cana-de-açúcar e frigoríficos. São lugares bem dispersos, né? Temos a região sul aqui, que 18% também é área rural, né? Temos a região centro, que aí é um pouquinho diferente, né? A gente tem 48% das áreas urbanas e industriais. Cerâmica, autopeças, papel, citricultura. Temos também a região leste, né? Que aí é 20% aproximadamente região de veraneio, né? Que é Guarujá, Ubatuba. A gente tem um outro lado ali que também Itanhaém. Toda essa área aí é a Electro que atende.
Como eu havia explicado, né, a sede a gente foi escolhida estrategicamente para privilegiar o acesso a todas as outras localidades. Então, a logística para a gente acaba facilitando um pouco pelo fato de ser tão descentralizada assim. Nós temos esses blocos de operação isolado, né? A gente precisa disso. Então, nós temos, além da sede, nós temos mais outros centros grandes. São 8 grandes, né? Para a gente poder ter uma gestão efetiva. Algo que atrapalha um pouquinho, né? A questão de... A gente tem 80% das unidades de conservação ambiental do estado de São Paulo. A gente está dentro dela. Então, a gente tem um problema muito grande com questão de poda, a manutenção mesmo da rede, para a gente, é uma coisa muito complicada. Bom, aqui é a operação centralizada, né? Só ilustrando aqui, em Campinas temos a sede, temos um centro de operação, né? Então, é aí que a gente controla todas as 130 subestações. Temos uma central de relacionamento com o cliente, que ela é própria, né? Normalmente as empresas elas contratam, mas o pessoal do CRC, eles são electro, apenas a infraestrutura que não é. Temos 2 data centers em locais separados, com redundância, ficam na própria sede, né? Temos sistemas integrados, o SAP, o que é o comercial, né, o sistema comercial, e o Ingrid, né, o antigo Zeus, que agora é o sistema técnico. Então, a gente tem integração entre esses sistemas. Comunicação. Nós temos 130 subestações, todas elas, a maioria, ela é por satélite, comunicação satelital. A gente utiliza a banda KU, né, nas subestações, e algumas subestações a gente utiliza ainda o 3G. E religadores, em grande parte, também com o 3G. E temos o despacho também, né, via PDA. Então, o cara faz o atendimento, né, o nosso eletricista ele faz o atendimento, e ele despacha as OS técnicas direto pelo PDA. Como havia dito, né, são 4 regiões grandes, né? Mas nós temos 103 bases operacionais multifuncionais, ou seja, a gente tem eletricista, a gente tem atendente, tem atendimento presencial nos municípios, temos unidades móveis que elas se deslocam, dependendo da necessidade, e temos aproximadamente aí 1.334 veículos monitorados por satélite. Aqui é um videozinho institucional, só para a gente... rapidinho. Distribuir a nossa energia é estimular a vida. É garantir conforto e um futuro melhor para muitas famílias. É oferecer às empresas a possibilidade de se desenvolverem. É proporcionar momentos inesquecíveis para as pessoas. É trabalhar reduzindo o impacto ambiental, pensando nas gerações futuras. Essa é a Electro. Sejam bem-vindos a uma das maiores distribuidoras de energia do país, onde o foco está nas pessoas, em oferecer a todos o nosso melhor. Temos orgulho da nossa filosofia de gestão, transparente e sustentável, que nos permite atender com excelência mais de 6 milhões de pessoas. Em 223 cidades de São Paulo e 5 do Mato Grosso do Sul. Fazemos parte do grupo Iberdrola, que tem sede na Espanha e é uma das maiores companhias de energia elétrica do mundo. Somos um time formado por pessoas com valores e propósitos iguais e buscam a felicidade e escolheram estar em uma empresa que cria oportunidades para o nosso futuro. Com esse time unimos o comprometimento à tecnologia e inovação, gerando segurança, eficiência e qualidade, que podem ser comprovadas em uma operação centralizada, com comunicação em tempo real, atuação preventiva e atendimento com mais agilidade.
Oferecemos soluções para as mais diferentes necessidades, buscando sempre encantar nossos clientes. E para isso, investimos em tecnologia de ponta, na inteligência de nossos processos e na confiabilidade das informações, garantindo a produtividade e a segurança em tudo que fazemos. Afinal, distribuímos muito mais que energia. Distribuímos sorrisos, confiança e perspectivas de uma vida melhor para nossos clientes. É claro que nossa excelência não seria completa se não levássemos esse cuidado com as pessoas ainda mais longe, oferecendo às comunidades em que atuamos a esperança de um futuro ainda melhor. Por meio do Instituto Electro, nós promovemos a responsabilidade social, o voluntariado, a educação para a vida e a preservação do meio ambiente. Também investimos em programas, projetos e ações que favorecem o crescimento profissional. Criam oportunidades iguais para todos e estimulam o desenvolvimento sustentável. E essa combinação nos possibilitou estar entre as empresas mais sustentáveis do país, com maior excelência e os melhores ambientes de trabalho. Uma energia extra, que nos estimula e nos motiva a fazer sempre mais. Na Electro, acreditamos no futuro brilhante, que começa na valorização de cada um de nós e se renova na satisfação de nossos clientes. Juntos, transformamos o conhecimento em uma trajetória de sucesso, baseada na paixão, na alegria e na certeza de que nosso trabalho faz a diferença todos os dias na vida de cada um de nós. E é assim que a nossa história evolui. É isso aí, um pouquinho de Electro. Eu vou falar um pouquinho da história, né? Aí é mais especificamente do sistema SCADA que eu participei. Então, no ano de 2000, por volta de 2000, nós não tínhamos o sistema SCADA centralizado, né? Então ele era dividido, né, em várias regiões, ou seja, você tinha em Atibaia, você tinha em Itanhaém, você tinha os supervisórios, eles todos individuais em cada localidade, né? E isso dificulta um pouquinho aí a essa informação chegar de forma mais correta ao centro, né? O sistema era o Ellipse, já o E3. Ele é um sistema SCADA genérico, então ele não é especificamente pro setor elétrico, né? Que são os DMS. Tínhamos uma dificuldade muito grande também em histórico. Enfim, você queria saber histórico de corrente, de tensão. Qualquer tipo de informação que você queria de uma subestação era muito difícil conseguir obter isso em um tempo hábil. Aqui são os números, né? Nós temos 130 subestações e quase aí 1.000 religadores e reguladores espalhados aí pela nossa área de concessão. Tínhamos, né? E a questão do self-healing, quantos self-healings a gente tem aproximadamente? Mais ou menos uns 70 hoje. Né? Eu não sei se vocês acompanharam, o João de Souza, ele deu uma palestra falando sobre self-healing. Então foi ele o precursor disso aí lá na Electro. E a gente ajudou a Ellipse a implementar isso aí. Quais foram as motivações, né, em cima do que eu falei? A gente tinha uma dificuldade, além de ser descentralizado o sistema, a gente não tinha um padrão. Ou seja, ia fazer uma subestação, era um integrador que fazia, utilizava o padrão que ele achava o correto, ia fazer a segunda subestação totalmente diferente, então você não tinha um padrão. Isso dificulta muito. Quem é de TI sabe que isso dificulta na hora de você tentar extrair qualquer tipo de informação. A gente tinha uma necessidade muito grande de crescer, né, e de uma forma ágil. Então, a gente, sem essa padronização, era muito difícil você fazer, né? E também implementar novas funcionalidades. A gente possivelmente vai passar por uma integração com o sistema técnico, né? Ano que vem a gente está
prospectando isso, fazer uma integração do SCADA com o sistema técnico, e sem essa padronização não seria possível, né? Temos também a necessidade da análise do histórico de forma organizada. Então, ou seja, para você tomar decisão, você precisa ter... É muito importante você ter o dado confiável e padronizado. Então, eu quero pegar a carga de alimentador de todas as subestações. Você tem uma forma padronizada de conseguir. Fato que a gente nunca conseguiu antes da implantação do Power. E também a possibilidade de novos relatórios para a gestão de serviços e indicadores, né? Que é justamente o EPM aí que a Karina vai explicar bem como funciona. Aqui só ilustrando a tela, né? Aqui é o antigo supervisório e aqui é o novo. Ele tem uma flexibilidade muito grande para você ir de uma subestação a outra. A questão dos alarmes. Você tem aqui uma tela com todos os alarmes, você pode priorizar, você pode categorizar o alarme, se ele vai aparecer ou não, e aí a gente tem uma visibilidade muito menor. Antigamente, da forma antiga aqui, você tinha que ir até a subestação, acessar ela para ver o que tinha atuado. Dessa forma aqui, a gente tem uma facilidade muito grande aí para atuar. E agora a Karina vai falar um pouquinho mais aí sobre a migração do Ellipse para o Power. Bom, boa tarde aí de novo. A migração do E3 para o Power, eu participei da 4ª subestação para frente. O Antelo começou aí o projeto junto com o Marcelo, com o Gustavo. Então, a confiança, muito importante, aí a parceria da Ellipse com a Electro, da confiança desse comissionamento, né? Porque a confiabilidade de você não ir em todas as subestações e comissionar o ponto a ponto é devido à credibilidade do trabalho aí, né? Que foi feito e a responsabilidade dessa parceria. Então, enquanto isso, o COD utilizava as 2 aplicações em paralelo. Então, isso é muito incômodo para uma área de operação que tem vários aplicativos utilizar. Então, a migração começou efetivo depois dessas 4 e um acordo interno assim de responsabilidades durou 8 meses. A parte da 4ª até a 4ª foi um trabalho aí bem complicado até a gente conseguir concluir, que terminou em outubro de 2013, tá? A gente migrou, hoje nós estamos com 138 subestações, mais de 1.700 equipamentos de redes telecomandados e mais de 140 mil tags. A velocidade que a gente tem de entrada de equipamentos hoje só foi possível esse crescimento devido à migração. Muito importante colocar isso devido aos números que a gente tem. É para cá? É aqui? Aqui? Bom, aqui tem uma arquitetura geral que a gente mostra quais são os equipamentos. Então, se eu tenho um equipamento, um religador, o que for, qual a forma de comunicação? O Antelo comentou, até na palestra aí do João, pode ser 3G, pode ser satélite, pode ser BIGAN. Então, a gente tem um centralizado aqui o SCADA, tem os servidores de religador, de subestação, e essas informações das subestações, mais de 95% das subestações é comunicação satelital, tá? Devido à confiabilidade do meio. Então, a gente tem um banco SQL. Hoje a gente utiliza SQL Server tudo, e já existe a possibilidade de integração com o banco do Oracle. E tem o banco do EPM, que é SQL, mas está dentro aí do mesmo pool nosso. Então, essas informações vão para o operador, que tem tanto do SCADA quanto do EPM, dos religadores, todos os dados. Bom, a nossa topologia da Electro, como é? Nós temos os operadores, em torno de 70 viewers abertos aí, diariamente. O principal é o SCADA, o servidor do SCADA, que tem o backup, são servidores físicos e virtuais, essa redundância. Ele está conectado com o servidor, o EPM, e ele tem os domínios remotos aí que a gente faz com os religadores e com os reguladores, o servidor principal. E temos os servidores de backup. Aqui. Quais foram os ganhos com a migração? Menor tempo para incluir subestações e equipamentos.
Até hoje nós colocamos, eu estava comentando com o pessoal, a versão de 64 bits. Então, isso também teve um ganho muito grande na importação das subestações. Aí o pessoal sabe bem como devido ao tamanho da nossa aplicação. Então, cresceu de uma forma que essa versão de 64 bits também está ajudando. Então, a gente migrou para o Power e continua evoluindo aí com as versões. A plataforma mais robusta, né, propicia novas funcionalidades. O que acontecia? A aplicação, por ser no E3, era bem mais engessada, porque era uma colcha de retalhos da aplicação. Então, quando a gente fez uma plataforma, igual o Antelo comentou, mais padronizada, uma plataforma que possibilitava a utilização dessas informações de forma mais clara, possibilitou relatórios de forma diferente, busca de equipamentos por confiabilidade. Antes o operador tinha que ficar olhando na tela e saber que região, quem é ruim de geografia estava triste, né? Então ele digitava a confiabilidade e acha o equipamento aonde estiver, dentro de um self-healing, fora de um self-healing, independente. Então, alarmes também foi um ganho muito grande. O operador hoje tem uma visibilidade não só de níveis críticos, mas a pesquisa dos históricos desses alarmes por mensagem, por palavras, porque o alarme não era padronizado, as mensagens. Como que eu ia saber que abriu um religador de um de outro, cada um colocava uma palavra. Então, essa padronização ajudou também em busca de eventos, mensagens, restrições. Existiam muitas restrições de equipamentos e em subestações, principalmente, que a gente indicava no papel. Hoje a gente indica tudo no sistema SCADA. Então, essas restrições, todas as informações estão tendendo a colocar dentro da aplicação. Eles ficam bravos quando eu falo dos puxadinhos deles, mas a gente tentou tirar todos os puxadinhos e estamos lá brigando para arrancar eles até agora. Bom, mais formatos e possibilidades de relatório eu já comentei. Diminuição do ponto de comissionamento. Todos os integradores, eu acho que com o padrão a gente tem um documento, então não é para atrapalhar ninguém, é para ajudar. Então, a gente tem um padrão de espaçamento, de tudo. Então, isso é para melhorar isso. Geração automática de telas. Com a versão de 64 bits, muito melhor. Porque ficou rápido, que antes travava no meio um pouquinho, por causa da minha aplicação ser bem grande. E agora tá funcionando bem, né? Electro, modelador elétrico, objetos, autenticação pelo Windows. Segurança, facilidade para o usuário, auditoria. Isso é importante. Quem fez, quem não fez, eu não sou mais responsável pela informação, de ir atrás da informação. O próprio usuário pode achar essa informação devido à padronização, devido a essa versão nova do Power. Padronização que facilita o suporte, manutenção, hora homem, né? E uso, facilidade do historiador do EPM, que a gente vai colocar como que é Electro. O EPM nasceu junto na Electro com a migração. Só que durante o período de migração, ficava uma parte no E3 e uma parte no Power. Ficava bagunçado mesmo, assim, você achava um pedaço aqui, outro ali, e agora, um ano depois, assim, facilitou muito isso. Tinha partes, a confiabilidade é bem diferente. Como é feito isso? O Ellipse Power tem o TreeView aqui, a gente tem indicando o terminal, todas as tags. A Luana explicou isso um pouquinho na palestra dela anterior. Eu tenho o Tag Sync, que é sincronizado no nosso servidor DPM com as variáveis aqui do Power. Então, toda noite, no caso da Electro, às 11 horas, a gente coloca lá para ver se tem religador, tudo que tem. Porque se eu ficar fazendo o scan a todo tempo de uma aplicação que é tempo real, não é muito bom, né? Então, não é bem indicado. Então, às 11 horas é um horário legal lá, e aí ele pega, vê tudo e grava todas as novas variáveis. Então, eu vou ter um atraso se eu coloquei um equipamento na rede, no máximo um dia, né? Vamos supor. Então, isso atende a minha necessidade. Então, vai lá, vai pegar, sincronizar e vai colocar. Coleta e armazenamento seguro dos dados. Isso é muito importante para uma empresa de energia. Confiabilidade dos dados, uma aplicação corporativa. Então, eu tenho o EPM Interface Server, que ele tem um buffer de armazenamento. Então, se eu perco essa conexão, alguma coisa,
por algum motivo, o buffer armazena durante um período muito interessante, assim, aguenta bastante. O EPM Server, e tem um histórico desses dados que vão ser gravados. Eu tenho um mesmo banco, mas esquemas separados, né, para o SCADA e para o EPM. Isso vai ser mostrado para os meus usuários. Vou explicar como. Tá. Como esses dados são gravados pelo EPM? Quando foi falado aí de Big Data, compactação de dados. Antigamente, na Electro, os dados eram gravados a cada 5 minutos. Explodiu a subestação nesses 5, ninguém ficava sabendo o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Ninguém sabia. Então, qual a sugestão aí desse qual o ganho também, né? Algoritmo de compactação opcional. Você pode colocar da forma e customizar como você quer. É um chamado Boxcar Backslope, é um nome difícil, né? É baseado em uma banda morta horizontal e ela outra diagonal. O que acontece? Como a gente... aí tem todo o algoritmo, mas o que acontece na Electro, que eu acho que é o case, a gente está apresentando, é interessante vocês saberem. A gente grava os dados a cada 1 hora com certeza, independente da variação deles, mas ele tem uma inteligência de salvar essas informações dependendo da variação e da banda morta que eu configurei. Então, se é corrente ou se é tensão, o comportamento e a regulação pede porcentagem diferente, né? Então, para corrente é 0,2% ou 0,5%, para tensão é 5%. Então, a cada tipo de variável que eu configuro no meu SCADA, eu posso ter um tempo diferente, uma banda morta diferente. Então, isso facilita bastante, porque se é uma variável que muda muito e eu não preciso daquilo, aquilo é um lixo para o meu banco de dados. Então, eu salvando com esse algoritmo de compactação, tem um ganho muito grande tanto para a gente de espaço e armazenamento, para quem vai analisar os dados. Comparação de diferentes níveis de compressão. Então, aqui está comparando um tipo, outro. Pode ser definido por variável, qual é a norma, qual a regulamentação. Até 90% desses dados nós podemos ter de ganho de compactação. Como é feito esse armazenamento temporal? É feito em tabelas diárias, em file groups, por tamanho ou por período. Isso é importante, porque é uma forma diferente. Você, de uma certa forma, também impede os puxadinhos das pessoas de irem lá, porque tabela relacional a pessoa adora buscar os dados. E aí, por tempo, ninguém consegue. É muito bom. E aí, ele pega e coloca de forma diária os file groups por tamanho ou período. Gerenciamento desses arquivos. Você tem o arquivo corrente, que é um espaço que você separa e deixa lá corrente. Tem o ativo, que é o arquivo que não está sendo gravado, mas você pode consultar e alterar os dados. E o close é aquele que você pode consultar, mas nem alterar. Não pode alterar. E os arquivos offline, existe uma norma, né, que a cada 5 anos até 5 anos você tem que ter todos os dados de forma que você consiga acessar rapidamente pela operação. Depois desses 5 anos, você não é obrigado, né? Então, você tem o arquivo em backup, em fita, tudo, mas você não precisa ter um acesso. Então, você tem um tempo de retorno desse arquivo diferente. Então, são esses arquivos aqui. Como é feito a extração de dados? Então, arquivo de dados, o EPM Server, eu posso fazer por SQL Server, que é feito a integração aqui, a comunicação com o APC UA. E eu vou fazer essa aplicação. Como que o meu cliente vai ver isso? Como o meu usuário de operação, pré-operação, pós-operação que vai usar? Eu posso ver pelo Excel Add-in, pelo SharePoint, no próprio Ellipse Power. Por quê? Os meus históricos hoje são integrados com o meu EPM. Então, eu uso essa conexão ao APC UAC. Então, o histórico tem tour views, tem formas muito mais, digamos assim, muito mais ilustrativas e fáceis de ver o histórico na própria aplicação do SCADA. Tem o Reporting Player
E o EPM Studio, que além de ser um historiador, assim, ele tem gráficos muito interessantes, porque você analisa o comportamento dessas variáveis que a Luana até passou aqui. O comportamento é muito importante, porque são para dados estatísticos, né? Tem os dados raw, que é os dados brutos, digamos assim, os que está gravado, e os dados agregados. Vou falar um pouquinho mais para frente. Quais são os tipos de agregação, então, que eu extraí o dado? O raw é o dado puro. Interpolação. Normalmente a gente usa interpolado a cada 5 minutos, mas depende da necessidade de cada um, né? Percentual de tempo, estatístico, máximo, mínimo e médio. Máximo, mínimo e médio é muito utilizado, né? Porque você vai ver o comportamento do máximo, no mínimo, da média. Então, o pessoal de pós-operação e planejamento utiliza bastante essa agregação. Números de transições, o trend, o último valor gravado, também é importante. Como que eu vou saber que a última vez que meu religador abriu? Ou eu que me achar, meu disjuntor, o último estado. Então, é o último valor gravado. Então, isso é bem importante para tempos, para contabilizar tempo de abertura, de fechamento. E a última mudança ocorrida também para esse tipo de análise. Aqui a gente vai mostrar alguns relatórios que a gente tem utilizado. Tempo de abertura de disjuntores. Pessoal de manutenção de equipamentos, foi uma necessidade levantada pela área para tempo de abertura, porque isso daí ajuda na manutenção. Eles faziam isso por períodos, e isso evita deslocamento, isso evita um monte de manutenções e de gastos. Então, tempo de abertura. Deixa eu enxergar aqui direito. Aqui tem as tags no meio, eu acho que vocês não vão conseguir ver porque está meio ruim. Medidas, o equipamento propriamente e subestação. Então, você pode agrupar por subestação, por região, fazer filtro de acordo com a hierarquia que você quiser. A gente está utilizando também o Reporting Player. É uma integração nativa com o SQL Server. Ele tem ambientes gráficos para geração de relatórios. Isso facilita bastante, porque normalmente os gráficos são interessantes para uma visualização gerencial melhor. A integração de permissões é via o próprio EPM, então eu não tenho mais um local para fazer a gerência dessas permissões. Os acessos aos dados é via consulta SQL, tanto organização, filtragem, ordenação, então é acessado pelo SQL, então pelo Reporting Player. Exige um pouco de conhecimento das tabelas, da aplicação, mas facilita bastante porque abre possibilidades que antes a gente não tinha só com o EPM Studio. Então, isso ajudou. Aquele relatório lá que vocês viram anteriormente foi feito com o Reporting Player. Relatório de carga de alimentadores. Isso daí também, pessoal de planejamento. E tem alguns dados que são enviados para a ONS, que são esse caso aqui, que é às 3, às 15 e às 19. Então, isso era concatenado tudo em tabela, em Excel, que puxava do EPM, puxava do SCADA, não sei como que eles faziam. E aí, aqui, dessa forma, a gente consegue ter todos os pontos que foram selecionados, que tem uma regra, né, para selecionar os pontos, quais são os alimentadores por subestações, a potência e em todos os horários. Então, isso é um grande ganho na tomada de decisão da empresa e um grande ganho no tempo que é desperdiçado não, gasto, né, com o trabalho das pessoas, de engenheiros aí que tem grande conhecimento para fazer, né. Relatório de inoperância. Qual que é o problema de o disjuntor estar sem ter alguma atividade durante um período? Ele pode, na hora que você precisar, ele não funcionar, né? Então, esse relatório também é para manutenção de equipamentos e evita também, da mesma forma, o deslocamento. Ele indica aqui a data da última manobra. Então, se eu sei a data da última manobra, eu consigo o dia sem manobras por equipamento, por região, por subestação, e daí pode ser agendado uma visita ou não. Relatório de disponibilidade. Esse relatório é muito importante, um KPI importante para a empresa, porque como o sistema de comunicação, a maior parte na Electro é 3G, e está
nós estamos passando por um momento de mudança para o BIGAM, para a parte satélite. Então, isso requer investimento. Então, como vai se investir? Como utilizar, saber aonde eu vou investir, quanto eu vou investir, se eu não sei qual a disponibilidade. Então, a gente já tinha um relatório de disponibilidade de subestações e de religadores, mas com o Reporting Player aí de forma... Ele ficou muito mais visual para a gente. A gente sabe por região, porque de uma certa forma tem uma certa rivalidade entre as regiões, qual que é o melhor indicador, esse tipo de coisa. Então, isso daí fica bem na vitrine, né? E eu acho que ajuda bastante, tanto na tomada de decisão para indicador de região, quanto para o operador que está ali, para o pessoal do próprio campo. Conclusões e quais foram os benefícios aí dessa ferramenta que foi implementada. O armazenamento de dados por longos períodos, menor ocupação do espaço, que a gente já comentou, imunidade às quedas de comunicação. Então, se eu perdi a comunicação entre onde grava e o SCADA, eu não vou perder esses dados devido ao buffer. Rapidez na obtenção de indicadores. Então, hoje é muito mais fácil eu pensar que eu vou desenvolver um novo relatório para alguém, ou que eu vou precisar de um novo KPI ou qualquer coisa assim, com a ferramenta, os dados estão lá, as coisas estão lá, eu ligo para o pessoal que eles me ajudam, tô brincando, eu tenho que fazer. Flexibilidade nas análises, visão única nas informações para toda a corporação, isso é importante, porque qual que é a fonte de dados que a empresa está utilizando? É uma fonte de dados confiável? Muitas vezes não é, então, quando você pega, você não sabe se é um dado antigo, se é um dado novo, se o dado está realmente certo, cada um salva numa base, então é uma base de dados unificada e com suporte, uma ferramenta corporativa. Organização, soluções individuais, que é o puxadinho, e rapidez para a criação de novos relatórios. Então, eu tenho uma ferramenta que me propicia esses novos relatórios. Quais são os próximos passos? Treinamento de maior número de colaboradores na ferramenta. Por quê? Eu quero dar agilidade para que as pessoas consigam construir. São pessoas mais específicas, pontos de referência, mas para que não fique, a ferramenta dá essa possibilidade para a gente fazer. Então, não é uma ferramenta que fica engessada, elipse ou algo do gênero, não. Nós podemos trabalhar, está aberto lá, integração com Python, só pegar o livro de Python, programar e fazer as coisas. É fácil. Elaboração de novos relatórios pela própria Electro para auxiliar na análise das informações. Então, tem um trabalho de coleta junto às pessoas que utilizam isso. Porque muitas vezes ele acha que não precisa de algo mais automático. Mas você vai entender o processo dele, você pode ajudar também. Então, a ideia é essa. E foco na melhoria dos indicadores operacionais através de manutenções mais assertivas. DEC, FEC, DIC, DEMIC, esses indicadores todos que eu acho que todo mundo procura. Bom, se vocês tiverem dúvida... Só um minutinho. Meu nome é Diego, sou da Senatec. Eu queria saber com relação ao tamanho do banco de dados, em termos de compactação, de que tamanho a gente está falando, né, dessa base de dados. E você comentou também da questão do ganho na velocidade, né? Na padronização, organização e rapidez da obtenção dos indicadores. Geralmente, quando você trabalha com banco de dados, essa forma como você está extraindo através do IPM Report, eu queria entender qual é o ganho real de velocidade. De quanto a gente está falando de tempo. Por exemplo, pegar um dado de 2 anos, 3 anos... Quanto tempo para gerar um relatório de indicadores, por exemplo, dos religadores? Um relatório novo ou um relatório que já existe e você está puxando os dados? Não, eu quero extrair um relatório. Eu não conheço como é que é o sistema, mas... Não, fala assim, tem um relatório já pré-feito. Os dados, já configurei a lógica dele todo por trás. Você quer atualizar esses dados para o período. É questão de nem minutos. Bem menos que isso. E o tamanho desse banco de dados? Do EPM... é por... Deixa eu lembrar aqui. Opa. É por esse file group. Deixa eu lembrar o tamanho.
É porque ele muda. Esse arquivo... Em comparação com o que era e o que é hoje. A taxa de... entendi. Não o tamanho... A primeira... A diferença, você fez uma compactação fazendo aqui eu falei algumas que pode ser até interpolações. até 90%, que a gente comentou. Quanto foi o ganho real de compactação dos dados? Não só isso, mas que tamanho que era seu banco de dados anteriormente e para quanto você conseguiu nesse algoritmo de compactação? Será, sei lá, 1 GB, 1 TB, 10, não sei quanto que era e para quanto você caiu? Então, a comparação faz 1 ano que a gente está. Então, nós não fizemos assim, uma computação geral, porque os dados também, de uma certa forma, estão gravados no SCADA, porque ainda existem algumas ferramentas que não são corporativas, que ainda utilizam, que a gente tá chegando no fim delas. Mas a compactação, o crescimento do banco é muito menor do que a gente previa, assim. Não tenho um número agora de cabeça para te falar. Se você quiser, eu te dou um cartão depois, eu te passo esses dados mais precisamente. Mas é grande a compactação. Só na extração, né, Karina? Antigamente a gente utilizava o Axis, né? Que o pessoal tinha uma pessoa lá na operação e ele desenvolveu o Axis que pegava essas informações. Então, por exemplo, o cara queria pegar uma informação de um religador. A Karina falou que demora aí questão de minuto. Menos de minuto. Depende da quantidade de tempo. Antes ele colocava para rodar e ia fazer outras tarefas, enfim, ia tomar... E tinha uma coisa também, religador, ele também não tinha um histórico confiável. Hoje, depois do EPM, que está gravando tudo, porque antes era por confiabilidade, hoje é por ID do equipamento, que é o tipo do equipamento e a sua identificação, o DNP. Então, ele podia ter um equipamento que mudou a confiabilidade, ele não sabia onde estava. Então, hoje, ele tem a certeza desse histórico.